Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Deva falando e hoje eu vou contar para vocês um pouco sobre como foi o processo de criação deste mantra aqui. Lili, lalita, lilitu. Lili, lalita, lilitu. Lili, lalita, lilitu. Lila, lili, lalita, lilitu. Quem me deu a ideia de vir aqui contar para vocês essa história foi uma das minhas mentoradas, a Mirella, uma pessoa muito querida. E Lilith e eu adoramos a ideia. Então nós viemos aqui contar para vocês um pouquinho sobre como que foi esse processo, né? Em meados de 2014, mais ou menos, eu estava num processo inspirativo e num treinamento com Lilith que eu não sabia que exatamente eu não sabia que eu estava em treinamento, né? O meu processo conectivo com ela já era diário, então para mim era muito natural acordar e sentir a presença dela, enfim, dormir com a presença dela. Eu não tinha a consciência de que aquilo era um treinamento para o porvir, para o depois, para o que eu estou desenvolvendo agora com ela. Naquela época, eu fazia parte de uma tradição chamada Tradição de Lilith. Era uma tradição de bruxaria wiccaniana e a coordenadora, né, administradora dessa tradição era a alta sacerdotisa Denise Desante, uma pessoa que eu tenho muita gratidão, porque foi ela quem me apresentou uma perspectiva mais amorosa de Lilith. E em meados de 2014, eu estava num processo de treinamento mesmo, né? Lógico, eu estava como dedicada da tradição, mas eu também não sabia porque aconteciam coisas diferentes de mim, diferentes comigo, que eram fora da psicosfera e do pacto de percepção e de crenças da bruxaria wiccaniana. Então eu destoava muito do grupo, não é? E num desses processos, eu entrei num processo assim de inspiração muito, muito, muito grande. E eu fiquei assim, grande parte da manhã, cantarolando uma musiquinha, inspirada, né, na palavra Lilith. E a Lilith já tinha falado para mim que ela não poderia ser encontrada exatamente na antiga Suméria, mas sim na Índia. E eu já tinha a informação provida por ela, né, de que ela vinha desse espectro de consciência de Lalita Devi, de Kali, que era uma coisa muito mais antiga que a própria Suméria. Eu explico isso daí melhor nos meus livros, né, ali nesse bonito aqui no chamado de Lilith, que é a maçã, no do lado aqui, Lilith, Rainha da Lua. Eu estou apresentando eles aqui na tela para vocês agora. Eu explico com mais detalhes essa história. Eu entrei nesse processo inspirativo e fica uma dica, né? Quando você canta, você está puxando o ar. Uma das formas de conexão mais fáceis com Lilith realmente é a respiração. Isso é uma coisa que ela me ensinou, né? Lili, sopro, alento, espírito, vida. Então, quando você está mantrando uma palavra, você está usando o seu diafragma, você está trabalhando todo o seu aparelho respiratório ali, você está trabalhando os atributos de vida em você, né? E eu fiquei nesse processo inspirativo, limpando a casa, sabe? E aí eu fui tomar banho. E aí entra uma outra dica aqui, sim, né?
que a água é um outro elemento. Na verdade, você se conecta com Lilith por todos os elementos, em especial o ar, né, que é mais fácil, né, mas assim, o éter também entra nisso. Mas assim, naquele momento, então, foi com a água, né? E eu fui tomar banho, e nesse momento em que eu comecei, né, naquele banho, eu entrei numa conexão tão profunda, e eu não sei quanto tempo eu fiquei ali cantando essa música, e ela se fixou na minha mente de um jeito e elevou a minha energia. E então eu me lembro que eu fiquei assim tão empolgada, né, com o meu processo de inspiração, né, assim, a gente tinha um grupo de WhatsApp, né, com esse grupo que eu participava, e aí eu fiquei feliz, né, eu falei, vou compartilhar, né, vou lá compartilhar com o grupo. E assim, algumas pessoas falaram, tá, legal, mas sabe, assim, não foi aquele impacto, assim, né, porque eu tava numa empolgação, a minha energia se elevou tanto com esse canto, e eu não imaginava, assim, que não fosse ter tanto. Eu não tive muita atenção, na verdade, né? Eu me lembro que até alguém pegou e escreveu assim, né? Tá bom, Lu, kkk. Aí eu olhei assim para aquilo. Falei, nossa, não deve ter importância mesmo, né? Isso é bobagem minha. E eu esqueci, deixei isso daí de lado. Eu deixei de lado mesmo, de verdade. E nem acho que foi por mal que assim, que não teve muita repercussão ali, né? Porque eu realmente reconheço que eu era meio diferentona ali no grupo. E, mas aquilo ficou guardado, assim, eu guardei a gravação, né? Alguma coisa me disse, assim, dentro de mim, olha, guarda que isso daí um dia vai reverberar de uma forma positiva para as pessoas. Se acalma, calma, que tá tudo bem, tá tudo certo. E assim eu confiei, né? Assim eu confiei. Para quem não sabe, o meu nome civil é Simone Luciáurea. E eu recebi um sânias numa comunidade tântrica, e o Tantra é uma parte dessa história também, né? O sânias de Devalayo, que é a energia pela qual eu me expresso agora, embora eu continue sendo Simone Luciáurea. Se você for lá nos meus vídeos mais antigos, você vai ver que eu tinha um trabalho com a dança bem forte também, que eu era dançarina profissional, e eu me apresentava para o público como Luciáurea. Né? Hoje é um nome que eu não uso mais, as pessoas têm o hábito de me chamarem de Deva mesmo, né? Depois da iniciação no Neo Tantra. Eu guardei esse mantra, aí foi mais ou menos ali em 2017, eu realmente assim tive que, depois do Tantra, né, porque eu fui pro Tantra em 2015, saí em 2016, né, fiquei realmente assim, Lilith disse que ela ia me afastar da civilização, e assim ela fez. E eu nem sabia que havia comunidades tântricas aqui no Brasil, mas tem, né? Então, esse processo do Tantra, em que eu conheci a face de Lalita Devi, então, para quem não sabe, Lilith é uma deusa tântrica não reconhecida aqui no Ocidente. Né? Ela é Lalita, ela vem desse espectro de consciência mais anterior à Mesopotâmia. Né? Lalita se tornou Lilith. E ali eu conheci os outros aspectos da energia dela. E aí eu comecei a ser apresentada para um espectro de consciência. Era algo muito maior do que estava relatado na lenda edênica, nas lendas talmúdicas. Eu lembro que ela chegou para mim e ela falou, querida, minha amada, o seu caminho não é a bruxaria, está na hora de você se separar, de você se desvincular. Então, que tal a gente fazer já esse processo, né? Porque os planos que eu tenho junto com você são outros, são diferentes. Então, agradeço tudo que você recebeu, mas agora é momento de seguir adiante. E assim eu fiz. Então, em 2017, eu fui embora para Alto Paraíso de Goiás para viver uma experiência completamente diferente na minha vida. E depois desse processo, eu fiquei 6 meses assim, sem contato nenhum com ela. Como se eu não quisesse muito saber, né, de Lilith. Mas ela me esperou, eu estava em contato com outros seres, outras consciências, foi
um processo de crescimento muito grande ali na Chapada dos Veadeiros, né? Eu fiquei lá por 9 meses, né? E nesse processo, depois de 6 meses, é que ela voltou a se comunicar comigo e ela veio de uma forma mais diferente ainda do que o que eu já estava acostumada. E aí essa música voltou. E uma certa insistência dela, né, assim, aquela insistência com doçura. E ela falou, por que não, né, a gente pegar essa música e não colocar no seu YouTube, né? É uma música, uma canção tão bela, né? Ela pode reverberar, soar como um mantra ali nos lares. Não guarda isso para você, né? Não é só porque não foi considerado da forma como você esperava, porque isso também é um ensinamento de Lilith, das nossas expectativas que a gente impõe sobre as pessoas, né? Então, assim, soltar isso, né? E como ela tinha me pedido para guardar, então eu falei, tá bom, né? Vamos colocar lá no YouTube. E eu nunca tive a intenção, assim, de ser youtuber, nada nesse sentido. Eu sempre tive muito claro, assim, para mim, né, que a minha meta era comunicar a informação, principalmente através de livros. Mas hoje eu tenho cursos, meditações que vocês encontram lá na minha plataforma, devalaio.com.br, né, cursos com Lilith, né, e meditações, né, tem meditações de 1 hora para você se conectar, enfim, e os livros. Então, eu entendi que o serviço com ela, né, em relação a mim, ia ser completamente diferente mesmo, né? E eu agradeço, assim, tudo, absolutamente tudo que eu aprendi, né? Bom, enfim. E aí eu coloquei a música lá no YouTube e esqueci. Quando foi um ano depois, mais ou menos assim, eu fui olhar o algoritmo, aí que eu comecei a aprender o que era algoritmo. Aí eu entendi o que ela queria dizer, porque a música tinha viralizado. Tinham canais utilizando a música, isso até hoje. Atualmente a música até virou um hitzinho aí de música eletrônica, entendeu? E eu não sabia que ia ter essa repercussão, porque nunca foi essa a intenção, sabe, gente? A intenção era só colocar a frequência dela para uma modulação de voz e um processo vibracional que ela trabalhou comigo durante o banho, né? Um processo vibracional que tinha começado logo cedo, quando eu comecei a cantarolar o nome dela e arrumar a casa, e logo em seguida entrei no banho, aí que a coisa engatou, o processo inspirativo, fica uma dica interessante, né? Quando você se sentir inspirado, por exemplo, no banho, né, a cantar o nome de Lilith em determinada melodia, determinada frequência, isso já é um processo de conexão dela com você, sabia? É dela com você, tá? Então fica assim uma dica interessante, né? E também assim fazer esse vídeo, né? Também para vocês saberem que a voz tem uma dona, então de repente assim para vocês enviarem para os seus amigos, né? Para as pessoas saberem, né? Essa questão dos créditos, né? Eu lembro assim que quando viralizou, eu fiquei muito feliz, mas eu também tive uma experiência um pouco desconfortável de ver que algumas pessoas não atribuíam crédito, simplesmente chupavam a música e não me davam os créditos, né? E com relação a isso, Lilith me explicou o seguinte: ela me disse que era para eu me acalmar, né? Acalme o seu coração. Acalme o seu coração, porque essas pessoas estão divulgando o nosso trabalho, não é o seu, é o nosso trabalho. Essas pessoas, elas estão ajudando a minha presença, a minha energia a entrar nos lares, nas casas, dentro de uma modulação de frequência que é suave, que é doce, que é fluida, que é amorosa, que tem a ver com tudo que você aprendeu. E essa música, ela veio desse processo de crescimento na minha vida, né? Que, enfim, eu tô aqui compartilhando com vocês, que eu espero que essa informação seja útil de alguma forma, né? Porque a voz tem dona
E vai ser legal também, assim, para as pessoas que ainda não atribuíram os créditos, né? Para elas atribuírem, porque afinal de contas você tá lidando com a energia de Lilith, né, camarada? Né, minha amiga? Então é legal, sim, você. Olha, isso daqui, né, veio dessa condutora, né, com Lilith, né, a Devalaia, né? E com relação a direitos autorais, sabe, Lilith, ela disse que vai chegar um momento assim que nós vamos conhecer pessoas e que vão nos ajudar com relação a isso, mas que naquele momento, né, em que eu percebi que tinha viralizado e que já estava na boca do povo, ela falou para deixar como tá, para eu confiar nela, para eu confiar no trabalho dela, e assim eu fiz, eu tenho feito até hoje. E essas informações que eu estou compartilhando aqui com vocês, elas também são da aprovação de Lilith, né? Então, gratidão para você que ficou até aqui com a gente. Compartilhe esse vídeo, né? Se ele fizer sentido para você, se inscreva no canal, dê a sua curtida, deixe seu comentário também para a gente saber o que vocês estão pensando. E é isso daí, até uma próxima aventura, até uma próxima oportunidade com Lilith aqui no canal. Beijinhos cósmicos. Lilith, Lalita, Lilitu. 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 Lila, Lilith, Lalita, Lilitu. Lila, Lilith, Lalita, Lilitu. Lila, Lili, Lalita, Lilitu. Lila, Lili, Lila, Lila, Lalita, Lilitu. Ooh.